Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o Diálogo Brasil Atual. Eu sou Carlos Orfan e estamos aqui com o nosso companheiro Luiz Carlos de Freitas para a gente debater um pouco as notícias em nível nacional e em nível local, os acontecimentos, os fatos políticos mais importantes da última semana. Freitas, tudo bem com você? Bom dia, Carlos Orfan. Bom dia ou boa tarde ou boa noite para todos aqueles que nos acompanham nesse programa de hoje do Diálogo Brasil Atual. Tá tudo bem, Carlos, está tudo tranquilo. Fora o que está acontecendo com a sociedade brasileira, né? Os casos de coronavírus aumentando de forma assustadora todos os dias. E as crises, né? Crise política, crise institucional, a relação entre os poderes, isso, de uma certa forma, assusta a sociedade brasileira e, com certeza, a sociedade internacional também tem olhado com muita preocupação para o Brasil, embora estejamos nós com boa saúde, até o presente momento não tivemos nada relacionado ao coronavírus aqui na minha família, por exemplo, mas a gente sente a dor de muita gente que está perdendo seus familiares e de muita gente prejudicada, principalmente por essas crises. As crises que nós temos do ponto de vista institucional, do ponto de vista político, da relação entre os poderes, prejudica todos nós, né? Inclusive minha família, tua família, todos os brasileiros. Mas, de resto, estamos aqui, tocando a nossa vida e participando desse programa que, com certeza, é um canal de informação que nós temos aqui nas redes sociais, procurando trabalhar as notícias que nós temos aí todas as semanas. Então, bom dia, boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Freitas, vamos aproveitar e falar, informar aos nossos ouvintes a nossa pauta de hoje. Vamos lá, então. Olha, nós temos diversos assuntos, né, que aconteceram essa semana. No chiqueirinho do Alvorada, o jornalismo sofre e a democracia enfraquece, é um dos temas. Brasil bate recorde de novos doentes em 24 horas e já é o quarto do mundo em vítimas do Covid-19. Bolsonaro e Guedes dobram a aposta neoliberal e arriscam o futuro da economia brasileira. Mídia tradicional quer a saída de Bolsonaro, mas apoia Moro e Guedes. Bolsonaro ameaça a vida do povo e a democracia. Bolsonaro muda a regra do auxílio emergencial para cobrar 600 de volta. Assassinado de George Floyd em Minneapolis, nos Estados Unidos. E aqui de Bebedouro, contas rejeitadas do Tribunal de Contas podem ser motivos de ação de improbidade administrativa contra o prefeito Galvão. E, ao final, nós vamos ainda continuar com a nossa campanha, né, fazendo um apelo pelo Anula Galvão ao decreto que aumentou os preços e tarifas de água e esgoto em Bebedouro. Então, são esses pontos de pauta que nós temos para o programa Freitas, de hoje e que podem, ao decorrer das conversas, surgirem alguns outros, se a gente conseguir, logicamente, falar de todos esses pontos de pauta. Eu quero acrescentar aí a questão da falta de medicamentos na farmácia municipal. Pois é. Está acrescentado, Carlos Orfan. Vamos lá, então, vamos para o primeiro ponto que você acha. Aliás, eu acho que seria interessante, porque a gente começa falando de Bebedouro. Eu vi ontem pelas redes sociais que você tem informações a respeito da falta de medicamentos na farmácia do Júlia Pinto Caldeira. E seria interessante a gente começar por esse assunto. A gente começa por Bebedouro. O que você acha? Ótimo. Então, na verdade, sempre faltou medicamento na farmácia municipal. Sempre faltou, né? Mas agora, em época de pandemia, isso salta mais aos olhos em virtude da precariedade
com que as pessoas estão vivendo nesse período, né? Os empregos ameaçados, quem já não está desempregado, né? Quem já não está, obviamente, sem renda por ser autônomo e está com dificuldade para fazer o seu trabalho, né? Por ser empresário e também está com dificuldade porque não está conseguindo abrir o seu pequeno negócio, vender o seu produto, enfim. Então, nessa época, a falta de remédio sobrecarrega ainda mais as pessoas porque tem que buscar o alimento para dentro de casa e as questões de preservação anti-pandemia e ainda tentar ter que gastar dinheiro com, com remédio que não encontra na farmácia municipal, né? Semana passada, conversei com uma pessoa, precisei comprar um medicamento, tentar ajudar, porque ela não tinha a mínima condição, não tinha remédio para candidíase, o popular sapinho, né? Aquilo que dá em criança, normalmente, e dá também em adultos, sobretudo aqueles que usam dentadura, né? Então, não tinha o medicamento. Olha só. E a pessoa não tinha como comprar, né? Então, tem que pedir, tem que apelar para os amigos, para os parentes. Tem outras pessoas que estão fazendo uma vaquinha para tentar comprar remédio para diabetes. Por exemplo, não tem alguns tipos de insulina na farmácia, né? O que constantemente falta. Mas agora é mais dramático ainda. E o prefeito Fernando Galvão precisa resolver isso. Nesse momento, sobretudo, precisa atender as pessoas. Para você ter uma ideia, Freitas, esse tipo de insulina, e você conhece bem, você não usa insulina, mas você é diabético, né? Sim, sim. Mas não utiliza insulina, não precisa usar ainda, não é? Exato, não utilizo insulina. Então, tem pessoas que precisam utilizar insulina, né? E veja bem, tem um medicamento específico, uma insulina específica que as pessoas usam, várias pessoas usam, que não tem lá, que custa quase R$ 200 e dá para uma semana, para 7 dias. Portanto, a pessoa vai gastar aí mais de R$ 800 no mês se ela tiver que comprar isso. Como é que faz para comprar esse medicamento a família que tem uma renda de um salário mínimo ou de 2 salários mínimos, né? De R$ 1.000 ou R$ 2.000. Só com esse remédio R$ 800, mais de R$ 800. Então, assim, as pessoas estão fazendo vaquinha. Eu conheço algumas pessoas que estão fazendo vaquinha, pedindo auxílio para poder comprar o medicamento porque não tem, né? E também está sendo negado para as pessoas diabéticas, além da insulina, o equipamento, o aparelhinho, né, para utilizar a insulina, que eu não sei nem bem como é que é, mas a seringa, a agulha, né, parece que tem um material outro que é utilizado para fazer o uso da insulina, e também não está sendo oferecido, né? Pois é. Um Olha, momento de crise importante, né, Freitas, que é um problema que a prefeitura não resolve. é, é, Faltando medicamento. nós, apesar da crise, né, que nós temos aí do Covid-19, por essa, aliás, é o que você disse, né, há muito tempo, ao longo do tempo, nós temos essa dificuldade em encontrar todos os medicamentos na farmácia do Hospital Júlia Pinto Caldeira. Eu acredito até que esse é um problema que não ocorre só em Bebedouro, mas aqui em Bebedouro, essa reclamação de quem depende desse recurso é bastante, não diria contemporânea, mas contemporânea se fosse agora, mas é bastante antiga. As pessoas reclamam bastante. E a prefeitura parece que não se sensibiliza no sentido de buscar a solução disso. Está certo que o prefeito, às vezes, até pode dizer que a responsabilidade é do Estado, né, até porque o Estado é que manda os medicamentos, mas a prefeitura tem que ter uma atitude proativa no sentido
de não faltar esses medicamentos. Quem busca esses medicamentos na farmácia do Júlia Pinto são pessoas que não podem comprar, que não têm dinheiro, e quando falta, Carlos Orfan, teu microfone está desligado. E quando Verdade. falta esse tipo Ô, de Freitas, medicamento, as pessoas uma não têm como observação. comprar, né? Uma Sim, observação. O Estado fornece alguns medicamentos, mas se o Estado não fornece, a prefeitura pode perfeitamente ir lá comprar e resolver. pois Porque a é. prefeitura tem também que atender, é parte do município atender as pessoas em saúde. Portanto, tem recursos de saúde que precisam ser gastos. E se eles não forem suficientes, precisam ser aumentados. Né? É isso que precisa fazer. Eles precisam ver que Por isso, isso é uma questão de atender as pessoas que mais precisam, as pessoas mais pobres da cidade. Né? por isso que eu falo da falta de proatividade da Prefeitura Municipal de Bebedouro. Se o Estado não manda, a Prefeitura ela tem que ser solidária, principalmente com aqueles que dependem desse tipo de benefício, porque é aquilo que eu ia dizendo, quem não pode comprar é que vai buscar esses medicamentos na farmácia do Hospital Júlia Pinto Caldeira. Então, a prefeitura tinha que ser solidária e resolver o mais rápido possível. Essa é uma obrigação da prefeitura. Agora, está muito claro que quem governa a Prefeitura Municipal de Bebedouro é de uma classe, na maioria dos tempos sempre foi, de uma classe que não precisa, que não depende do Estado, então não consegue enxergar, não consegue ter sensibilidade para resolver esses tipos de problema. Eu sei o que significa, gastar dinheiro, gastar recursos com medicamentos. Eu compro medicamento para os problemas de saúde que eu tenho. Você acabou de dizer que eu tenho que tomar medicamento para diabetes, eu tenho alguns outros problemas também, então tenho que comprar meus medicamentos. Tenho minha família inteira e com sinceridade, não é exagero, mas eu gasto mensalmente em torno de R$ 1.000 só com medicamentos que eu compro aqui para minha casa, né? Felizmente, eu tenho minha aposentadoria, eu sou prestador de serviço, então eu consigo ainda comprar, né? Agora, tem muita gente que não tem recurso suficiente para comprar seus medicamentos. E tem gente que vai lá na farmácia, não tem, acaba não comprando e acaba não se utilizando dos medicamentos que necessita para socorrer os problemas de saúde que tem. Infelizmente, é isso que vem acontecendo, e Bebedouro, essa reclamação, como eu disse no começo, é antiga, e esse prefeito que está aí já está há 2 mandatos, já deveria ter resolvido, ou seja, já era para chegar nesse final do segundo mandato dele com essa questão resolvida. Ele teve muito tempo para isso. Infelizmente, não resolveu. Né? Carlos Orfan, liga teu microfone. Esquecendo aqui. Isso. Então, a gente poderia passar já para a questão da rejeição das contas do prefeito, né? Pois é. Que pode ter uma ação de improbidade administrativa, né? Por que rejeição por improbidade administrativa do prefeito? Na verdade, nós citamos aqui na semana passada o parecer do Tribunal de Contas rejeitando as contas de 2016, né, sugerindo a rejeição das contas de 2016, uma vez que quem, na verdade, rejeita as contas do prefeito é a Câmara Municipal. O Tribunal de Contas do Estado é um órgão de assessoria das câmaras municipais e o Tribunal de Contas sugeriu a rejeição das contas de 2016 do prefeito Fernando Galvão pelas contas do SAEB, que é uma autarquia, né, pelo pagamento de auxílios extra salário, que nós chamamos de gratificação para algumas pessoas ali que são apadrinhadas do prefeito municipal e que vão
ao percentual de 200% em relação ao salário base dessas pessoas que trabalham no SAEB, né, naquela autarquia. Então, o Tribunal de Contas sugeriu a rejeição das contas e é a quarta sugestão de rejeição das contas do prefeito da administração passada, né? Não tem ainda, da atual administração, do atual mandato, não tem ainda apreciação das contas do prefeito, mas das contas passadas do prefeito é a quarta. Significa que todos os anos da administração do prefeito, da gestão passada, todos os anos houve a sugestão da rejeição das contas. Somente as contas de 2014, segundo informações que nós encontramos aqui na imprensa do município, as contas de 2014, o prefeito conseguiu, através de um recurso jurídico, anular aquela proposta de rejeição das contas, mas os anos seguintes foi para a Câmara Municipal, aliás, todos os anos vai para a Câmara, e naquele ano 2014, as contas não foram para a Câmara com a proposta de rejeição, com a sugestão de rejeição pelo Tribunal de Contas, por um recurso jurídico que o prefeito fez. Mas as demais contas foram para a Câmara com a proposta de rejeição, né? O problema é que o prefeito sempre tem a maioria na Câmara Municipal, o que é diferente na atual situação, no atual contexto, que o prefeito hoje já não tem maioria na Câmara. A Câmara recebeu as contas de 2016 e tem 60 dias para apreciar. O prefeito hoje não tem maioria na Câmara e as contas do prefeito de 2016 podem ser rejeitadas, o que ensejaria um recurso, uma ação de improbidade administrativa do prefeito municipal de Bebedouro. Obviamente, não vai ter muito efeito do ponto de vista de uma provável candidatura do prefeito, até porque ele já é prefeito por 2 mandatos, então ele não vai ser candidato na próxima, a não ser que seja candidato ao Poder Legislativo, mas ao Poder Executivo não. Mas, de qualquer forma, se ele sofrer um processo de improbidade administrativa, ele pode ser cassado até o final do ano, até o final do mandato, e fica 8 anos inelegível. Então, essa é a situação do prefeito atual de Bebedouro, ou seja, a situação que acontece com ele é de uma comprovada falta de experiência administrativa, do ponto de vista da competência administrativa totalmente ineficaz à frente da administração da Prefeitura Municipal de Bebedouro. O Freitas, muito bem. A Alessi tocou aqui, ela deve estar esperando o nosso programa ir para o ar, porque a gente falou que ia para o ar. Deixa eu dar uma resposta aqui para ela, falar que a gente está gravando. Isso, que nós estamos gravando o programa, falando agora de um assunto importante. Eu acho que a população de Bebedouro precisa saber dessa incompetência administrativa. O prefeito poderia se vangloriar que, na reeleição dele, ele teve 70% dos votos. Naquela eleição, quando a gente fala em 70%, 70% dos votos válidos, tendo em vista que o candidato italiano estava impossibilitado de receber votos e os votos que foram dados ao candidato, o italiano, o Bianchini, não foram contabilizados. Se fossem contabilizados, provavelmente não, isso é certeza absoluta, o Galvão não teria 70% dos votos, o percentual seria menor. Mesmo assim, ele seria reeleito com uma margem de votos com um percentual bastante grande. Então, ele poderia se vangloriar disso. Mas
é preciso que a população da cidade saiba que um prefeito que tem as contas rejeitadas ou com sugestão de rejeição dos 4 anos, ele é incompetente do ponto de vista administrativo, né? E é isso que acontece com o atual prefeito de Bebedouro, que não vai ser candidato novamente à reeleição, mas que vai indicar o seu candidato e que, com certeza, vem com a mesma estratégia de administração que se revelou até agora incompetente do ponto de vista administrativo. Pois é uma rejeição de contas, uma atrás da outra, né, rapaz? Mas parece que uma atrás da outra. Direitista que governa, infelizmente, há tempos o nosso município, parece que com eles não acontece nada, né? As coisas vão... Né? Enquanto outros segmentos da política, sobretudo nós da esquerda, às vezes, sofremos às vezes uma ação exagerada, né, dos órgãos aí de fiscalização, os órgãos judiciários, né, mais do que o pessoal da direita, né, me parece, né? Então, vamos ver. Agora, em final de mandato, como você disse também, talvez cachorro morto não se chute, né? Então, talvez a Câmara também não queira entrar com grandes coisas, porque Fernando Galvão certamente não faz o seu sucessor, pelo menos na minha visão. E aí, Freitas, tem ainda a questão da campanha que nós estamos levando, a campanha Anula Galvão, que é a campanha para que o prefeito revogue o decreto que aumentou o esgoto da cidade. Vale lembrar, Freitas, mais uma vez, eu vinha dizendo há algum tempo, que o PT, quando governou a cidade, com o ex-prefeito Davi, nós do PT entregamos a primeira estação de tratamento de esgoto da cidade, aquela ET lá no extremo norte da cidade, que trata o 30% do esgoto que é jogado, que é despejado no córrego do Mandembo. E entregamos pronta a estação de tratamento de esgoto, são 3 lagoas anaeróbicas ali, e não aumentamos a taxa de esgoto, não criamos nenhuma taxa diferenciada, né, exatamente por ter em consideração a condição de capacidade dos mais pobres. Agora, o prefeito Fernando Galvão nem entregou ainda a segunda estação, que vai tratar o restante do esgoto da cidade, né, construindo ainda, e já aumentou a tarifa de esgoto, passando de 50% da conta do valor da água para 70%. Então, assim, uma diferença gritante, né, que é bom a gente conversar com as pessoas, porque a gente fala, eu não gosto do PT, influenciado por um monte de mentiras e de fake news colocada na mídia o tempo todo, e as pessoas não conseguem enxergar aquilo que está posto, né, diante dos seus olhos, né? E vale a pena dizer mais uma coisa, e isso a gente ainda não disse, que essa estação que está sendo construída de esgoto, tratamento de esgoto em Bebedouro, agora que foi conquistado recursos, está certo que é um empréstimo para ser pago, em torno de mais de 20 milhões para construir a estação, e tem vereador e deputado que se vangloria de ter conseguido, vale dizer que tem a mão do PT aí também, porque esse empréstimo, esses recursos foram conquistados no governo do PT, salvo engano, no governo da presidenta Dilma. Acho que não foi do presidente Lula, foi da presidenta Dilma, onde foi encaminhado o processo, foi aprovado o recurso, encaminhado. E agora está saindo depois, mas foi autorizado e protocolado no governo do PT. Portanto, o PT tem uma mãozinha também nesse projeto de tratamento de esgoto na cidade de Bebedouro. É isso, Freitas? Olha, é isso. E, aliás, essa questão, esse projeto de ampliação da estação de tratamento de esgoto de Bebedouro é uma novela.
como você disse, esse dinheiro, esse empréstimo foi feito ainda na época do governo Dilma, é mais de 20 milhões de reais. Desde o início do mandato da legislatura passada, vem se falando a respeito da necessidade da ampliação da estação de tratamento de esgoto de Bebedouro. A estação atual trata 33%, pelo menos quando ele foi construído, ele tratava 33%. Né? De lá para cá, logicamente, deve ter havido um aumento da demanda de tratamento de esgoto da cidade. Provavelmente hoje já não é mais 33%. Provavelmente a estação de tratamento de esgoto de Bebedouro hoje trata um percentual menor do que a capacidade quando foi construído. E é uma novela, porque se fala tanto da necessidade, inclusive existem termos de ajustamento de conduta firmado entre a Prefeitura Municipal e o Ministério Público, né? O Ministério Público determinando prazo, inclusive, para a Prefeitura construir o que falta para tratar os 100% de esgoto produzido pelo município, pela cidade. Bebedouro consegue esse empréstimo ainda no governo Dilma e até hoje não foi construído, ou seja, está aí mais uma prova. E o prefeito não pode dizer, por exemplo, que não construiu por falta de dinheiro, até porque não são recursos próprios. Os recursos vêm do governo. Mas já tem algum projeto ali em andamento básico, não tem, Freitas? Projeto não entendi a pergunta. A estação de tratamento de esgoto tem um projeto já, e já um projetinho de fundação. Não tem alguma coisa? Parece que terraplenagem, alguma coisa já iniciou ali, né? Não, iniciando agora, ou seja, por isso que eu falo que é uma novela, né? Sim, processo de terraplenagem, processo de marcação do local onde vai ser construído, ou seja, isso é muito inicial. De quando esse dinheiro foi liberado, na época ainda do governo Dilma, era para ter sido iniciado esse processo já há muito tempo, e não poderia demorar. Já para estar pronto, né? Por isso que eu falo que é uma novela, e essa estação de tratamento de esgoto, com certeza, vai sobrar para o próximo prefeito, né? Para a próxima administração, até porque não acredito que consigam construir essa estação de tratamento de esgoto até o final do governo atual. Ou seja, vai sobrar para o próximo, com certeza. Eu não poderia falar com certeza, até porque a eleição sempre é caixinha de surpresa, mas pelo que a gente tem sentido na cidade, dificilmente o prefeito Galvão faz o seu sucessor e vai sobrar para o outro prefeito que vai ser eleito e vai ter que continuar a construção dessa estação de tratamento de efluentes e com valores diferentes dos valores atuais, porque os preços sobem todos os dias. Então, o próximo prefeito vai pegar uma verba que foi liberada já há vários anos, o orçamento foi feito com base nos preços daquela época, ou seja, provavelmente os 20 milhões estão sendo liberados, que foram liberados pelo governo federal, não vai dar mais para construir a estação de tratamento de esgoto de Bebedouro, ou seja, o próximo prefeito vai ter que resolver essa questão. E o prefeito atual, por incompetência da sua engenharia, acaba jogando para a próxima administração, assumido junto ao Ministério Público local. Pois é, ô Freitas, e essa novela aí é uma novela muito parecida com a novela do Hospital Estadual, né? O Hospital Regional Estadual. E, na verdade, eles vêm utilizando isso ao longo do período, que já faz o quê? Começou a construção de hospital uns 6 anos? Olha, 6 anos, não. Não, a construção, sim. A construção faz uns 6 anos. Né? A construção, uns 6 anos. Mas o anúncio até antes. Então, tinha a propaganda começou antes. Então, eles vêm utilizando tanto a ET quanto o hospital como uma peça de campanha eleitoral.
É a cara da elite fazer isso, é a cara da direita, é a cara dos coronéis, né? Para, na época da eleição, dar aquela ilusão no povo. E aí constrói. E o prédio é um prédio bonito, um prédio suntuoso, que já faz aí em torno de 6 anos com uma propaganda ainda mais antiga, né? E agora, a exemplo dos coronéis, eu vi uma entrevista esses dias dada pelo José Francisco, empresário, ao Roberto Oliveira, falando do hospital. É um empresário de laranja falando do hospital municipal, né, que vai ser uma coisa muito boa para a cidade, com imagens, fizeram um vídeo, não sei se você viu, né, e falando, enaltecendo o PSDB e o prefeito, né, pelo hospital. É lógico que tudo isso constitui, e a população percebe, propaganda eleitoral em época de campanha, né? Por que o empresário José Francisco foi lá falar do hospital, aparecer no vídeo da prefeitura institucional, aparecer no programa Roberto Oliveira, na entrevista, né? É esse tipo de comportamento da elite local que nos remete à história do coronelismo no interior do estado de São Paulo e no interior do Brasil. Aliás, nós vamos fazer uma live, estamos preparando uma live, Freitas, sobre essa questão do coronelismo no interior do estado, né? Você mexeu em alguma coisa aí? Não, pode continuar. Está aparecendo uma imagem aqui, a pauta. Ah, tá. Você deu um share screen aí? É. Deu. Enfim, pode continuar, Carlos Orfan. Então é isso que o coronelismo faz, né? Quer dizer, uma tentativa de enganar as pessoas fazendo campanha eleitoral, né? Porque, assim, eles estão dizendo que vão inaugurar o hospital agora. Na minha visão, eu já disse isso aqui, a população precisa ficar esperta, porque na minha visão, salvo eu tiver muito enganado, mas a minha visão, eles vão inaugurar apenas o prédio. Não vai ter contratação de mais médicos, não vai ter contratação de mais pessoal e não vai ter a instalação de equipamentos novos no hospital. Se tiver alguma coisa, eles provavelmente vão utilizar os equipamentos que já existem no Júlia Pinto, o pessoal que já tem no Júlia Pinto e os profissionais todos que já tem no Júlia Pinto. Portanto, é uma coisa para ficar esperto. Aconteceu isso na cidade de Jundiaí. O governo do estado, do PSDB, inaugurou um prédio apenas do hospital, um prédio muito bonito do hospital regional, né? E inaugurou só o prédio e ainda não entrou em funcionamento. Foi entrar em funcionamento só um ano depois. Então, essa é a prática coronelista da política local que nós temos em Bebedouro e nós precisamos romper com esse ciclo, né? Trazer a administração da cidade para a mão daqueles que são maioria, daqueles que são o povo de Bebedouro, daqueles que são moradores da periferia, que é o povo pobre e trabalhador da cidade. Mas para isso precisa ter consciência crítica, consciência política e perceber que essa burguesia local não gosta de pobre. Entende o pobre apenas como se fosse um número, né? Haja vista isso, fica anunciando o hospital, enchendo os olhos das pessoas, mas falta remédio para diabetes no postinho. Falta remédio para candidíase no postinho. Esses dias estava faltando ansiolítico no postinho, para a gente que faz tratamento no ambulatório, na saúde mental, né? Então, falta coisa básica de todo tipo, né? E as pessoas ficam jogando com essas imagens bonitas, construções suntuosas em época de campanha eleitoral. Não é isso, Freitas? Você conhece bem isso, você é professor de história e sabe que essa realidade é antiga, né? Aliás, é o seguinte, falta remédio na farmácia do hospital para as pessoas pobres, mas não falta Avenida Bonita, já que você citou esse nome, não falta Avenida Bonita ao longo das propriedades
desse empresário que tem muita influência. Bastante iluminadas, né? Muito É, iluminadas. A volta toda dos condomínios, Zé Francisco. pois Mas, é. Então, e na falta... periferia não tem luz, só tem buraco, não tem médico para atender as pessoas. Né? Essa é a política da burguesia local. É uma coisa estranha, né? Sempre aconteceu isso, não é a primeira vez. O coronelismo ele é predominante aqui em Bebedouro e sempre foi dessa forma, mas é importante que as pessoas abram o olho para isso. Não é? Quando falta recuperação de ruas que estão cheias de buraco, principalmente na periferia, nas periferias da cidade, e quando falta remédio para as pessoas mais pobres, é preciso fazer uma comparação com o que acontece ao longo das propriedades desse empresário que tem uma influência bastante grande na prefeitura e uma influência muito grande sobre a vida e sobre a eleição desses coronéis que são eleitos na cidade e que são feitas grandes construções muito bonitas justamente para valorizar os empreendimentos que são construídos por esse grande empresário que nós temos aqui em Bebedouro. Então, é uma questão de prioridade, ou seja, ou você prioriza as classes mais pobres da cidade, ou você prioriza quem, ao longo do tempo, financiou várias campanhas políticas que nós tivemos em Bebedouro. Oxalá não financie atualmente ainda as campanhas que nós temos, uma vez que ele é muito bem tratado pela Prefeitura Municipal de Bebedouro e não pode financiar, porque é empresário, é CNPJ, não pode financiar, a legislação eleitoral não permite isso. Como pessoa Mas... física pode, né? Oi? Como pessoa física pode, né? Como pessoa física, sim. Então, provavelmente ainda é um grande financiador de campanha, assim como foi no passado, e, logicamente, o prefeito da cidade não esquece ele, esquece da população mais pobre. Da população mais pobre, o prefeito quer voto. Então, quando o prefeito quer voto, e, aliás, não é uma prática só desse prefeito de Bebedouro, eles se utilizam de argumentos, como é o caso do Hospital Municipal, para dizer o seguinte: olha, nós estamos construindo uma estrutura para atender às necessidades das populações mais pobres. Mas a construção desses empreendimentos perduram por vários anos, ou seja, eles utilizam como ferramenta para ganhar o voto daquele que não é beneficiado durante todas as administrações dos coronéis, mas eles se utilizam para puxar o voto de quem eles de fato precisam, que votem neles para eles ganharem as eleições. Tomara que essa vale dizer, Freitas, seja mudada. E vale dizer que o prédio está sendo construído pelo Estado. Pelo Estado. Pelo Estado. Aliás... Então, é como ele trata como se fosse ele que tivesse construído. Aliás, a utilização da construção do hospital Júlia Pinto Caldeira é uma ferramenta de voto tanto pelo governo municipal como também pelo governo estadual. O governo que é estadual do PSDB. Isso. Que é do PSDB. Então, vale dizer que essa prática é do DEM, do prefeito, e é do PSDB também, que tem o seu representante local aqui na figura do vereador Piffer. Com certeza. É o mesmo grupo político, é a mesma direita, é a mesma forma de fazer política. Aliás, estavam juntos até pouco tempo. O PSDB junto com o DEM sempre. E é essa a prática deles. Nós precisamos romper com isso. Aliás, Orfan, se as contas do prefeito elas não foram rejeitadas pela Câmara Municipal, embora tivesse parecer do Tribunal de Contas sugerindo a rejeição dessas contas, é porque o prefeito tinha a maioria dos vereadores na Câmara, e o vereador Piffer, que hoje é da oposição na Câmara Municipal,
sempre votou contra a rejeição das contas do prefeito. Aliás, não só votou contra a rejeição das contas do prefeito. Sempre votou a favor do prefeito, né? A favor do prefeito. Como também, na última eleição, foi um dos apoiadores da candidatura do prefeito atual. Agora, no final do mandato, é contra o prefeito. Mas por que contra o prefeito? Nós somos remetidos a pensar que ele é contra o prefeito atualmente, no final do seu mandato, porque é candidato a prefeito e não é apoiado pelo prefeito atual. O prefeito atual tem outro candidato, né? E o outro candidato não é Fernando Piffer. Então, é bom lembrar disso, é bom... Mas a gente sabe que, no final das contas, eles ficam todos no mesmo barco. Eles ficam todos do mesmo lado. Porque se ganhar um ou se ganhar outro, é tudo igual, é tudo a mesma política, a mesma representação burguesa, que vem do antigo coronelismo, que vem de uma elite brasileira, que tem desprezo pelo povo, obviamente que engana as pessoas dizendo que tem algum compromisso, mas a gente sabe o desprezo que eles têm pelas pessoas mais pobres. Haja vista que todos eles apoiaram Bolsonaro, né, que é alguma coisa desprezível na política nacional, que despreza a democracia e despreza o povo mais pobre, né? Então, são todos iguais, né? E do lado de cá ficamos nós, né? A maioria do povo, os pobres, os trabalhadores e trabalhadoras, que ficam à mercê desses políticos da direita se não usam a cabeça para pensar politicamente, né? E ficam sendo influenciados por fake news e por manobras e campanhas eleitoreiras da burguesia nacional e da burguesia local. Esse é um histórico que a gente precisa romper. Nós já tivemos algum rompimento nessa história do Brasil recente e que nós caímos numa outra armadilha, mas agora a gente precisa romper de novo com essa lógica que foi reconstruída por essa burguesia nacional e local. Né, é sempre o mesmo grupo, né? Eventualmente eles têm alguma divisão, mas essa divisão é para enganar o eleitorado brasileiro, no nosso caso específico, para enganar o eleitorado aqui de Bebedouro, e para o eleitorado pensar que eles são diferentes, mas eles não são diferentes, eles são iguais, é o mesmo grupo, ou seja, pode ser que numa eleição eles se apresentem de forma separada, mas lá no final das contas é o mesmo grupo e é a mesma prática coronelista que nós temos aqui há dezenas e dezenas de anos, e ganha eleição um ou outro, vai continuar do mesmo jeito. A Bebedouro, infelizmente, sempre foi assim. É essa prática que infelizmente muda, né? Exceto em alguns poucos momentos que nós tivemos na história de Bebedouro, mas quando ocorre uma ruptura nessa prática coronelista, essa ruptura é bastante curta, porque eles se unem, inclusive com todos os meios de comunicação, né? E acabam derrubando quem praticou, quem foi o responsável por essa ruptura da prática coronelista em Bebedouro. Aliás, essa é uma história que acontece não só aqui em Bebedouro, como acontece também em nível nacional, né? Todos no Brasil, com certeza, perceberam isso. Nós, de uma certa forma, até com uma certa tranquilidade, porque a gente convive com a política todos os dias e a gente sabe o que está acontecendo com o país, mas houve uma ruptura a partir de 2002, e o partido que ganhou as eleições, que foi o Partido dos Trabalhadores, ficou 16 anos no poder, e a direita brasileira, que não conseguia mais ganhar no voto, até porque havia um reconhecimento da população, do eleitorado, que as administrações petistas faziam muito mais para as classes mais pobres do que as administrações da direita, que governou por centenas de anos no nosso país, e a direita não ganhava mais nas eleições, não ganhava mais no voto. Por mais campanha de destruição da imagem
do Partido dos Trabalhadores e dos movimentos sociais que eles fizeram através da imprensa, dificilmente eles conseguiriam ganhar no voto. Aí deram o golpe de 2016, tirando da administração a Dilma, que havia sido reeleita, né? Por mais que eles pensassem que eles ganhariam aquela eleição através do Aécio Neves, não conseguiram ganhar a eleição, deram o golpe em 2016 e depois, através de um juiz bandido, que é o Sérgio Moro, conseguiram impedir que o Luiz Inácio Lula da Silva fosse candidato, imputando a ele um crime que não cometeu. Até agora, eles não conseguiram apresentar provas nenhuma, dizendo que o Lula foi beneficiado por uma reforma num apartamento que não era dele, ou seja, era preciso dar o golpe para que eles voltassem ao poder. Voltaram ao poder e hoje tem um presidente da República que foi beneficiado por essa campanha que eles fizeram, principalmente através das mídias sociais e da própria mídia corporativa, e que gerou esse clima de ódio que existe no Brasil e foi a responsável pela eleição do Bolsonaro, que hoje é vergonha no mundo inteiro. Ou seja, o Brasil, infelizmente, passa por uma situação vexatória no mundo inteiro por causa da eleição e das manifestações que faz o atual presidente que nós temos aqui no Brasil, que não tem plano nenhum, que não tem programa nenhum, tanto do ponto de vista econômico como do ponto de vista social, não apresentou plano nenhum até o momento. Todo mundo sabe quais são as intenções dele, quem é que ele favorece, quem é que ele representa, mas até agora não conseguiu apresentar, já está no governo faz mais de um ano, não conseguiu apresentar qualquer tipo de programa, nem na campanha dele e nem durante esse 1 ano e meio, quase 1 ano e meio de governo que já está exercendo no país. Ou seja, é uma vergonha, é vexatório o que acontece com o Brasil. E com esse clima de ódio que nós temos hoje, com as classes sociais se dividindo, brigando entre si, os próprios pobres, né, as pessoas pobres do país, uns estão de um lado, outros estão de outro lado, e as pessoas brigando entre si por causa desse clima que essa mídia brasileira, que hoje se sente prejudicada, mas que criou esse ódio, que criou as consequências que hoje nós sofremos na pele aqui em nosso país. Bom, Freitas, nós já estamos a 45 minutos já de programa, mas acho que dá tempo da gente entrar, pelo menos, num ponto de pauta da pauta nacional, né? Sim. E você estava falando de Bolsonaro, e a gente precisa escolher um assunto aí, ou falar do Covid, ou do cercadinho, ou das manifestações aí de antidemocráticas do próprio presidente Bolsonaro, de seus filhos e tal. E aí, o Covid ele jamais pode passar em branco em qualquer... Então, vamos lá. O Covid jamais pode passar em branco em qualquer programa que a gente for fazer, porque é uma crise pandêmica totalmente preocupante entre nós e o Brasil nas últimas 24 horas. Aliás, o Brasil vem batendo recordes. E nas últimas 24 horas, o Brasil já passa a ser o quarto do mundo em vítimas da Covid-19. O Brasil tem hoje 28.717 óbitos. O Brasil era o quinto país do mundo em vítimas do Covid, passou a França, a França ficou atrás do Brasil e o Brasil hoje é o quarto país do mundo em vítimas do Covid-19. O Brasil vai acabar ficando em segundo lugar, somente atrás dos Estados Unidos, e Oxalá não fique em primeiro lugar. Ou seja, existem vários especialistas que dizem que o Brasil tem a tendência de ser o epicentro da pandemia no mundo, tendo em vista que, embora os Estados Unidos já tenha
mais de 100 mil mortes, são 103.389 mortes, ou seja, muito mais que o Brasil, porque o Brasil tem 28.717, mas verifica-se que as mortes nos Estados Unidos estão numa curva descendente, ou seja, nós podemos, inclusive, ultrapassar os Estados Unidos. Por que que isso acontece? E a gente vem dizendo isso em todos os programas que nós fazemos aqui, justamente por causa da dubiedade das opiniões que nós temos aqui. No começo, o Ministério da Saúde dizia uma coisa, recomendando o isolamento social, e aí apareceu o presidente da República dizendo que é para as pessoas voltarem a trabalhar, ou seja, contra o isolamento social. O que acontece? Eu tenho visto, inclusive, amigos nossos, né, coisa absurda, que falam o seguinte nas redes sociais: o Covid-19 é político. Eu não acredito que essas mortes todas tenham sido causadas pelo Covid-19. Mas isso eu tenho visto, infelizmente. Por quê? Porque são adeptos de Bolsonaro, e Bolsonaro fez essa proliferação de manifestações, de ideias, não é? Para toda a população, e o presidente da República carrega consigo várias pessoas, então é uma confusão de manifestações que nós temos no país, e o Brasil pode ultrapassar os Estados Unidos porque está em curva de crescimento, embora tenha uma diferença muito grande em relação aos Estados Unidos, mas Estados Unidos em curva de decréscimo e o Brasil numa curva de crescimento de mortes, ou seja, é muito preocupante o que acontece aqui, né? Então, nós não podemos deixar de citar o Covid-19, e justamente nessa fase de crescimento do Covid-19, nós estamos vendo o relaxamento das medidas emergenciais dos governos de estados, dos municípios, provocando aberturas graduais de comércio, de alguns outros movimentos que nós temos da economia brasileira, né? E isso é muito preocupante, ou seja, é um momento que não dá para provocar abertura, que não dá para provocar o relaxamento do isolamento social, né? O estado de São Paulo, olha só que absurdo, aqui no estado de São Paulo, o governo do estado de São Paulo classifica a Grande São Paulo em classes diferentes. A Grande São Paulo é praticamente uma coisa só, né? E lá eles definiram que existem classes regionais diferentes, algumas regiões podem ser liberados determinados tipos de comércio, outras não, comércio e outras atividades econômicas, e a Grande São Paulo tem diferenças entre cidades da Grande São Paulo, sendo que o que separa os municípios da Grande São Paulo geralmente é apenas uma rua, ou seja, a situação é a mesma, e o governo do estado de São Paulo classifica como realidades diferentes. É um absurdo o que está acontecendo, e que com certeza vai provocar o aumento de muitas mortes por Covid-19 aqui no estado de São Paulo, que é o primeiro estado em vítimas do Covid-19 no Brasil. Muito bem. É isso mesmo, né, Freitas? Bom, eu acho que nós estamos aqui já com 50 minutos, 51 minutos. Eu acho que a gente já podia encerrar, né? O que você acha? Sem problema. Existe toda essa polêmica, né? A gente estava dizendo aqui das besteiras que estão sendo ditas aí pelo pessoal do Bolsonaro. Essa semana ficou bastante forte as notícias do combate ao fake news, né? Feito pelo STF, pela própria Polícia Federal, que acabou recolhendo materiais, vídeos,
também os próprios... Acertou em cheio no gabinete do ódio, né? E pegou várias pessoas ligadas a Jair Bolsonaro, né? Sim, Aquele várias pessoas. que faz a produção de fake news de uma mansão lá em Brasília, né? No Lago Sul. Isso, é. E na última noite, agora na última madrugada, aquele grupo lá chamado de 300 Brasil, acho que é isso, né? O 300 do Brasil. 300 do Brasil, né? 300 do Brasil. Não tinha os 300 lá, como eles falam, mas tinha 30 pessoas nessa madrugada fazendo manifestação em frente à sede do Supremo Tribunal Federal, né? Uma coisa absurda. Aquela moça lá que não me recordo o nome dela, não tenho muita intenção de estar guardando o nome dela, mas que é a líder desse grupo, que foi, inclusive, feminista. Depois ela se converteu. É Sara, né? Oi? Mas Sara? Sarah Winter, né? Winter, Sarah né? Winter. Ela foi de movimento feminista, depois ela acabou se convertendo à extrema-direita, acabou dando algumas manifestações ameaçando o ministro do Supremo Tribunal Federal, o Alexandre de Moraes, justamente porque a decisão de fazer as operações que atingiram em cheio o gabinete do ódio, inclusive ela também foi uma das atingidas, ela acabou fazendo pelas redes sociais ameaças veladas, ameaças claras, né, ao ministro Alexandre de Moraes. Nós sabemos que o Alexandre de Moraes foi indicado pelo Michel Temer, num acordo que ele fez com o PSDB, para que tivesse o apoio do PSDB ao seu governo. Nós sabemos quem é Alexandre de Moraes, mas, nesse caso, ele tem feito o trabalho que tem que ser feito, aliás, um trabalho que deveria ter sido feito há muito tempo para coibir o efeito das fake news. Eles estão fazendo agora, e essa turma aí do Bolsonaro age como se fosse um covil de criminosos. Né? E eles Fred, independentemente de quem seja o ministro que está sendo criticado, né? Nós, principalmente nós da esquerda, sabemos o que é o STF. Quais são os caráteres dos ministros do STF. A gente sabe de todos os problemas que tem ali, né? Mas em nenhum momento a esquerda foi lá na porta do STF pedir o fim do STF. O que nós pedimos ao STF é justiça, é que eles pratiquem a sua função, que tem que praticar, não o seu fechamento, porque aí é pregação da ditadura, de um regime absolutista, né, que é o que eles fazem. Nós temos todas as críticas às pessoas que compõem o STF, a maioria, pelo menos. E sabemos o que eles representam. Mas nós achamos que a instituição STF precisa ser preservada e respeitada. E melhorada para que ela faça justiça e cumpra o seu trabalho. É isso. Simples assim. Agora, você sair pedindo o fim do STF, o fim das instituições democráticas, fechamento do Congresso, aí é ditadura, aí é o fim da democracia e ninguém pode aceitar. E é muito interessante que eles próprios, os bolsonaristas, venham dizer que eles são democráticos e que nós somos ditadores. Mas é o fim, né? É uma falta de compreensão da vida real e da história política, assim, de uma maneira assustadora, né? Como entender a cabeça desse pessoal bolsonarista. É uma coisa terrível, é muito triste de ver, né? Aliás, o presidente da República, que no chiqueirinho do Palácio do Planalto, por várias vezes mandou jornalista calar a boca. Esse mesmo presidente fala que as manifestações de fake news feitas pelo seu grupo é típico da liberdade de expressão, ou seja, mandar jornalista calar a boca não é ferir o direito da liberdade, o princípio da liberdade de expressão, mas mentir nas redes sociais, detonar a vida de diversas pessoas é liberdade de expressão.
Ou seja, é um paradoxo que é criado por esse presidente da República, que assim pensa os seus seguidores, né, que fazem essas manifestações de desrespeito às atividades que devem ser respeitadas em cada um dos poderes que nós temos, ou seja, o Poder Judiciário tem que cumprir a sua função, o Poder Executivo tem que cumprir a sua função e o Poder Legislativo também tem que cumprir a sua função e não pode haver interferência de um poder sobre o outro, ou seja, o que eles estão fazendo é um ataque à democracia no sentido de impedir que o Poder Judiciário cumpra a sua função, tentando passar a imagem de que o Poder Judiciário é extremamente prejudicial à sociedade brasileira. Nós também, eu concordo com a tua fala, ou seja, o que nós exigimos do Poder Judiciário é que, de fato, façam justiça. O Poder Judiciário tem se praticado ou tem praticado atos que, na minha opinião, são atos políticos e muito menos judiciais, e nós respeitamos o que deve ser feito pelo Poder Judiciário, mas, ao mesmo tempo, nós cobramos que o Poder Judiciário cumpra a sua função, mas jamais desrespeitamos o Poder Judiciário e jamais pedimos pelas redes sociais que a população criticasse ou chamasse o Poder Judiciário para que fechasse as portas. Então, infelizmente, é isso que está acontecendo. É preciso que se tome uma providência. Né? O presidente Lula, esses dias, falou o seguinte: olha, os golpistas, não sei se ele usa exatamente essas palavras, mas os golpistas colocaram os pés em nossas varandas. Se a gente não tomar nenhum tipo de providência, eles vão arrombar as nossas portas. Ou seja, é preciso que o nosso Poder Judiciário, principalmente o nosso Poder Judiciário e os outros poderes, principalmente o outro poder, que é o Poder Legislativo, impeçam que o golpe que está em curso no Brasil tenha êxito e arrebente de vez com a democracia que nós temos no país. Ou seja, a nossa democracia é extremamente frágil, mas nós devemos respeitar a democracia com as falhas que a democracia tem. Mas é preciso que seja respeitado e que a gente não aceite, em hipótese alguma, que eles arrebentem a nossa porta, uma vez que já estão com os pés em nossas varandas. E com essas palavras, Carlos Orfan, eu quero me despedir de todos aqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Uma boa tarde, um bom dia e uma boa noite a todos aqueles que felizmente nos acompanham. E eu os agradeço por nos acompanharem e também até muitos por nos darem as suas opiniões. Muito obrigado, boa tarde e boa noite. Muito bem. Obrigado, Freitas. Obrigado a você que nos acompanhou até agora. Boa semana e nós esperamos vocês aqui nesse mesmo canal no final de semana que vem. Tá bom? Abraço.